Fala galera, tudo bem? Aqui é o Gustavo e o vídeo de hoje a gente vai reagir mais um vídeo. Demorou muito. Gente, demorou demais pra eu fazer esse vídeo. Não demorou na verdade, é porque passaram dias e eu acabei esquecendo, mas aí eu lembrei. Gente, dessa vez não é do Smurfzinho, hein? Dessa vez não é. Dessa vez é de um outro cara que eu conheço, que eu achei muito maneiro, que ele posta vídeo de terror, que é as coisas que você gosta. Então, deixa o seu maravilhoso like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Antes que vocês perguntem, eu vou gravar esse vídeo de óculos porque eu acabei de tomar banho e não faz bem pôr touca com cabelo molhado. Eu também não quero gravar tanto com meu rosto vanilla. XPGoat. Tá aí um nome que eu tenho lido com frequência. XPGoat é um canal no YouTube que tem uma criação que tem me chamado muita atenção. E vocês têm me pedido vídeo sobre. Inicialmente eu fiquei bem perdido pra fazer esse roteiro aqui. Isso porque o criador optou por botar um pouco da série no YouTube e um pouco no Teco Teco. E sim, tu precisa da continuação de ambos os lugares pra entender essa história. E do que essa série se trata e qual série é essa? Meus amigos, eu tô falando de Dexter, o cachorro. Essa série brinca com múltiplos universos e uma empresa que tenta entender eles e o que... Gente, se tiver criança assistindo o meu vídeo, eu juro, não assista esse vídeo. Esse vídeo, eu vou falar um aviso. Aviso, quem é criança aqui, criança que o coração é muito frágil, eu não recomendo você assistir esse vídeo, é muito pesado. Então não recomendo. Mas tipo, se você tem um coração maduro mesmo, que aguenta coisa de terror, tipo eu, pode assistir. Não, tem coisas de terror, imagem de terror, tipo isso, que eu acho normal. Tipo, tem um Pikachu que tem um rabo de dedo e é humano. Eu não tenho medo dele. Na primeira vez quando eu vi ele, eu até fiquei um pouco com medo, mas aí eu fiquei acostumado e eu não fiquei com medo. Sem graça. Então bora começar com o vídeo. Se tiver alguma criança depois não fala que fui eu não, hein? Tô avisando. Vive neles. E a série apresenta essa narrativa de uma forma bem criativa. E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês quem é Dexter e o que é o Experimento 0002. Ovinho, o canal tá quase com 1 milhão de inscritos. E eu ficaria muito feliz se tu me ajudasse a bater essa meta. Eu não acho que a gente consiga terminar o ano com 1 milhão de inscritos, quem sabe? Mas a gente consegue facilmente terminar nos 900 mil. Então, por favor, se tu assiste o canal aqui esporadicamente, considere se inscrever. Tu vai estar me ajudando muito em uma meta pessoal minha. E claro, a loja do canal. Lá tem várias estampas legais, incluindo o drop do Ninguém, e o link tá sempre na descrição. Muito obrigado, bom vídeo. Antes de qualquer coisa, eu preciso deixar claro que essa história ainda tá em desenvolvimento. E nesse vídeo eu vou cobrir o que a gente tem até o momento, beleza? Beleza. A nossa história começa há 2 meses atrás. Experimento 0002, Dexter. A primeira coisa que a gente vê nesse vídeo é um espelho rústico em uma parede. E esse espelho já é parte do tal Experimento 0002. E a empresa que tá encabeçando essa investigação é a SICA, Centro de Investigação Científica Alternativa. Lembram que eu falei no início do vídeo que nessa série a gente teria uma empresa que tá tentando entender de múltiplos universos e as suas criaturas? Era da SICA que eu tava falando. E na cena seguinte a gente vai ter uma explicação bem explícita do que tá acontecendo. Abre aspas, portais entre espelhos. Esse projeto tem como objetivo viajar entre realidades alternadas e até mesmo poder viajar para o passado e para o futuro. Isso trará grandes avanços para a ciência. Fecha aspas. Caso tu tenha dúvida de como a SICA tá estudando os outros universos, é através dos espelhos. É por isso que o primeiro vídeo começa com mas a série não vai nos explicar como essa tecnologia funciona. Enfim, por meio do espelho desse vídeo, a equipe que tá encabeçando esse projeto vai tentar contato com o Experimento 0002, intitulado Dexter. A descrição que a gente tem desse ser é que ele é antropomorfo, porém possui características de um cão. Focinho, orelhas, pelo branco, e por algum motivo ele parece uma versão minha, só que cachorro. O bicho... Não, espera aí. Se uma pessoa humana é um cachorro, ele não é Dogman. Não, eu não tô falando daquele filme não, tô falando Dogman mesmo. Em português fica homem-cão. E também tem mais outra palavra que eu não sei se é de gato ou de cachorro, mas eu acho que é os dois.
ou raposa, ou lobo, sei lá. Que é furry. Furry. E eu acho que aquele cachorro é um furry. Eu acho, não sei. Comenta nos comentários se ele é. O objetivo desse contato é entender mais sobre o Dexter, saber se ele sabe falar e principalmente não deixar ele atravessar o portal, ok? Antes do contato de fato começar, o vídeo vai nos mostrar a arquitetura daquele espelho. Nos é mostrado que aquela parede florida é realmente só um cenário em volta do espelho, e em volta dessa parede existe uma proteção de metal. E no centro, obviamente, a gente vai encontrar o espelho. Eu imagino que essa parede florida seja pra tirar a ideia do Dexter que ele tá preso. Talvez eles quisessem criar uma zona segura, ou então simplesmente tirar a ideia de interrogatório. E quando o interrogatório enfim começa, uma pessoa não identificada vai nos explicar o que tá acontecendo. E depois de uma breve explicação, a gente perde o sinal de áudio, ficando apenas com a câmera. E o Dexter aparece. O que o vídeo nos dá a entender é que os pesquisadores não sabiam se o Dexter falava, mas mesmo assim eles perguntam como é que ele tá. E pra surpresa dos pesquisadores, o Dexter responde, abre aspas, e essa definitivamente não era uma resposta muito boa. O pesquisador até pergunta pro Dexter o porquê que ele tá atordoado, mas o Dexter não fala nada. O pesquisador notou que o cachorro antropomorfo não tá nem um pouco à vontade, é só olhar pra cara dele. Com isso, o pesquisador decide que vai ser breve com aquela entrevista. Logo depois disso, ele vai perguntar pro Dexter se ele tá com fome, e o Dexter vai dizer que sim, que ele tá com fome naquele exato momento. E nisso, a pessoa que tá falando com ele vai fazer uma piada. No caso, ele pergunta se o Dexter quer croquetas, que é tipo um sucrilho só que salgado. Isso era uma piada porque por conta da proteção em volta do Dexter, era obviamente impossível dar a croqueta pra ele. E logo depois de dizer isso, ele pede desculpas pela piada. E nisso, o Dexter diz que não sabe o que é uma piada. O pesquisador fala que uma piada é tipo uma brincadeira entre amigos. E quando ele fala isso, o Dexter interrompe ele perguntando, e o pesquisador diz que sim, que eles são amigos. E isso deixa o Dexter muito feliz. Notando essa questão do Dexter em fazer amizades e amigos, o pesquisador pergunta se ele sente emoções. E ele diz que sim, que sente fome. Fome não é uma emoção, isso é uma necessidade. E notando essa confusão, o pesquisador corrige ele. Ele pergunta se ele sente coisas como tristeza, felicidade, etc. E o Dexter fica em silêncio. Abre aspas, você sente dor? Sim, essa sensação é diferente e eu gostaria de sentir de novo. Essa é a frase mais estranha que o Dexter vai soltar durante todo o vídeo. E como qualquer um faria, o pesquisador pergunta como? Que tipo de dor? E o Dexter mostra qual dor ele gostaria de sentir. O Dexter puxa a sua mandíbula de baixo pra cima, fazendo algo parecido com o que a armadilha de boca de urso invertida faz. Só que ele faz isso em si mesmo. Tudo pra demonstrar como é sentir dor e o porquê que ele gosta. Nesse momento, o nosso pesquisador fica perplexo, sem falar nada. E quando a gente menos espera, o Dexter tenta sair. Nessa hora, a transmissão é interrompida, e quando ela volta, a gente vê que o espelho que o prendia quebrou. O Dexter saiu da realidade dele pra nossa. Mas a gente ainda não faz a menor ideia do que ele quer. Quer dizer, isso que ele fez consigo mesmo é assustador, sádico e estranho. Mas não é necessariamente perigoso. Ainda nesse vídeo a gente vai ter um código Morse, que traduzindo ele dá a seguinte frase. Sika, precisamos de ajuda com o experimento 0002. O pesquisador que tava levando esse experimento pra frente deve ter mandado esse pedido de ajuda. Afinal, o Dexter escapou. Uma coisa desse vídeo que eu ainda preciso pontuar é o que tá escrito na descrição. A partir dela, a gente fica sabendo que o objetivo da Sika era apenas estudar outras dimensões, e não seres em específico. Ok, mas por que então que eles estão estudando o Dexter? Eles passaram a estudar o Dexter simplesmente porque ele se recusou a sair da frente do espelho da dimensão dele. Logo, ele tava bloqueando a visão do que eles queriam ter. Com isso, a equipe meio que não conseguiu dar atenção ao que eles realmente queriam. E como o Dexter não saía da frente do espelho, meio que o foco da operação mudou. E eles passaram a dar atenção pro Dexter. Eles ainda não sabem se o Dexter é hostil, e a gente só vai descobrir isso no próximo vídeo. O segundo vídeo dessa série começa diretamente aonde o primeiro acabou, o espelho quebrado, denunciando a fuga do Dexter. Logo após isso, a gente vai ver uma mensagem da Sika, que obviamente teve que se pronunciar sobre tudo isso. No pronunciamento deles, eles metem o migué que a notícia que o experimento 0002 havia fugido era falsa. Mas sendo falsa ou não, os laboratórios da Sika e todo o projeto de portais entre espelhos foi finalizado. Mas antes de ter sido finalizado, eles afirmam que prenderam
o Dexter na dimensão dele. O que a gente sabe que é uma completa mentira. E nesse pronunciamento deles, eu fiquei me perguntando uma coisa. Foi noticiado que o Dexter fugiu, mas como que os jornais tiveram acesso a essa informação? Essa notícia vazou? A gente tem um informante? Não sei. E por enquanto, o vídeo não vai nos explicar isso. Continuando, durante o vídeo a gente vai estar na visão de alguém. E a resposta de quem é essa pessoa a gente encontra na descrição do vídeo. Inicialmente, a descrição só vai tentar nos convencer de que o Dexter não fugiu e que a notícia que ele fugiu é falsa. Nesse texto, é dito que o projeto dos espelhos só foi cancelado por falta de financiamento do governo, e não porque algo deu errado. Nessa descrição, a gente também descobre que tudo isso tá acontecendo em 1982, e as filmagens que a gente tá pra ver foram feitas por Valentim Gonzalez. Só que a última frase parece ter sido escrita por outra pessoa. Afinal, essa frase questiona duas coisas. Primeira, por que esse projeto existe? Segunda, por que o Valentim Gonzalez foi colocado nesse projeto? Aparentemente, a pessoa que escreveu essa parte conhece o Valentim. E essa pessoa até chuta que talvez ele tenha sido designado para esse projeto por engano. E essa frase me faz crer que a pessoa do segundo vídeo e a primeira são as mesmas, mas nada confirmado. Gente, eu fiquei um pouquinho com medo, mas naquela parte que ele abriu a boca assim, ó. Mano, eu nem sei se... Ó, ainda bem que ele censurou. Não, eu nem sei se é o vídeo que tá reagindo ou é ele que censurou mesmo. Mano, mas se ele censurou, obrigado. E se você tá... se ele tá assistindo o meu vídeo, que é quase impossível de ele assistir meu vídeo, porque meu vídeo é só coisa boa, blá, blá, blá. Mas se ele tiver assistido esse vídeo, de boa. Deixa isso maravilhoso. Ó, não acabou... Não acabou o vídeo, eu só tô falando pra ele que se ele gostou desse vídeo, ele é pra mandar o like. E bora começar com o vídeo que eu tô jogando uns... falando outra coisa. Ainda. Nesse vídeo, o Valentim Gonzalez vai basicamente nos mostrar como o Dexter deixou o laboratório depois da fuga. Basicamente, o Dexter saiu e se alimentou de todos que estavam por lá. E o Valentim Gonzalez é o único sobrevivente. Durante o vídeo, ele fica falando com a gente. Ele diz que não sabe se o Dexter pode sentir o cheiro dele. E bom, Valentim, eu sinto em te informar que ele sente. O Valentim Gonzalez corre pela própria vida. E apesar de derrubar a câmera, ele não foi pego pelo Dexter. E a gente sabe disso no corte seguinte. O Valentim tá de frente com a saída, mas ainda com a criatura atrás dele. E quando ele entra, ele não consegue entender o que ele vê. Ele dá de cara com o espelho, o suposto portal entre dimensões. Mas antes que ele consiga associar o que tá acontecendo, o Dexter chega na sala. Caso vocês não tenham entendido, eu vou explicar. Não é confirmado que o Valentim Gonzalez e o pesquisador do primeiro vídeo são a mesma pessoa. Gente, ai meu Deus. Não, gente, agora é sério, eu fiquei bem com medo, hein? Não, pensei que bem na hora que ele estava aparecendo assim, ele ia dar um susto. Não, a tela ia ficar preta. Aí do nada ele ia aparecer assim, nossa. Eu fiquei com medo, eu tentei meu máximo a não se assustar, gente. Eu falei que eu não tinha medo. Eu não tinha. Não tinha. Eu já assisti o vídeo dele? Já. Eu quis trazer pra vocês quem nunca assistiu esse vídeo. Ô, gente. Assista com alguém, senão, se você assistir isso de noite, você não vai conseguir dormir. Eu tenho um aviso, mas se você dormir e assistir esse vídeo, você não vai querer, porque dá uma sensação que ele tá na vida real mesmo. Mas ainda bem que Jesus existe e não tem. A gente sequer sabe se o pesquisador do primeiro vídeo tá vivo. Afinal, ele tava quando o Dexter saiu. Ele pode muito bem ter sido a primeira vítima. Ok, tirando isso do caminho, o que acabou de acontecer? Meus amigos, acreditem se quiser. O Valentim Gonzalez não tava na nossa dimensão. Ele tava do outro lado, na dimensão do Dexter. É por isso que quando ele abre a porta de saída, ele dá de cara com o espelho. E isso que eu tô falando não é teoria. O próprio vídeo nos confirma isso. Mais especificamente no final dele. Abre aspas. O projeto Portais Entre Espelhos é um sucesso e conseguiu
introduzir um ser humano na dimensão do espelho. E essa frase muda toda a concepção da série. É por isso que mesmo do outro lado, a gente vê laboratórios. Se aquela é a dimensão do Dexter, a gente deveria ver outras coisas, e não as coisas que tem na nossa dimensão, correto? O ponto é que do lado de lá, a gente vê a mesma coisa que a gente vê aqui, porém espelhadas. É isso que é a dimensão do espelho. Ainda na mensagem final do vídeo, nos é citado que a pessoa que foi colocada lá não notou que ela estava na dimensão dos espelhos. E estranhamente, eles dizem que o experimento 0002, o Dexter, não parece ser hostil. Ok, é só a gente ignorar o fato que ele matou o Valentim Gonzalez. É dito que a dimensão dos espelhos é 95% desconhecida, e que ela pode realmente ser uma réplica exata da nossa. Talvez até ignorando a parte de ser invertida, espelhada. Mas isso o vídeo não deixa explícito se ela é ou não. A única coisa que eu fico me perguntando é se as pessoas também são duplicadas. Eu me pergunto isso porque enquanto o Valentim Gonzalez está se escondendo, ele cita ter visto Dexter matar seus colegas e se alimentar deles. Então quer dizer que os colegas dele estavam lá? O vídeo deixa bem claro que o Valentim Gonzalez é a única pessoa a atravessar o portal de espelho. Então esses amigos dele já estavam lá, certo? Como a própria mensagem diz, o outro lado do espelho é uma réplica exata desse lado. E eu não duvidaria que sim, as pessoas também são duplicadas pro outro lado. Próximo vídeo. É tudo uma questão de ciência. Nesse vídeo, a gente vai ser introduzida a um outro órgão afiliado da SICA. Eu tô falando da CIA, Segurança Especializada em Anomalias. E o que a gente tá pra ver é o arquivo número 4. O nome dessa criatura nos arquivos da SICA é BON32A. A sua espécie é... Ô, gente, aquela foto lá que acabou de aparecer agora, né? Atrás desse cara. Não parece as Brackons? Não, é as Brackons. Mano, mas quando eu vi sempre essa imagem, eu nunca via esse bicho. Tem até alguns jogos do Roblox que tem esse cenário, mas eu nunca vi esse bicho. Ou se não, ele estava no jogo, mas eu nunca vi. Eu não sei. Conhecida e a sua altura é de 7 metros. Esse lugar que essa criatura tá é uma foto famosa de Liminal Spaces. E sabe o que mais é classificado como Liminal Spaces? As Backrooms. Essa criatura foi encontrada dentro das Backrooms. E ela é muito hostil. Abre aspas. Ele é muito hostil. Perseguiu-me pelos corredores do hotel e tem um forte cheiro de carne podre. Isso que vocês acabaram de ouvir é um relato anônimo. Nessa parte o vídeo vai voltar um pouco e tentar nos explicar o que aconteceu com o Valentim Gonzalez. E como tudo aconteceu. Nessa parte a gente vai ver o primeiro contato do outro lado do espelho. Nos é mostrado que foi oferecido ração pro Dexter, afinal ele é um cachorro. Mas quando olhamos pro Dexter, a gente vê ele coberto de sangue, mostrando que a ração não era a refeição que ele estava visando. Ele provavelmente se alimentou de quem tentou alimentar ele. Nos é dito que o Dexter faz um picadinho de gente antes de se alimentar. E eu só tô contando isso pra vocês por causa da frase que aparece escrita nessa parte. Cada morte é necessária, cada uma delas é em nome da ciência. E essa frase deixa bem claro que a SICA sabe muito bem o que está acontecendo. Eles querem que isso aconteça, afinal é tudo pela SICA. Na cena seguinte a gente tem uma frase bastante reveladora. Nossa, gente, eu tô morrendo de medo. Nossa. Olha que medo, nossa, meu Deus, cara. Nem tem medo. Não, tem uma sombra preta, né? Aí parece aqueles olhinhos mitiquinhos. Nem tenho medo. Não tenho medo, gente. Ô, gente, vocês nem têm medo, porque se você vai pra igreja, o Jesus está do seu lado. Sempre te protegendo, então... Nenhum bicho desse tipo existe. Ô, gente, fica tranquila. Esse vídeo é pesado? É pesado. Se os meus pais se descobrirem, já era. Mas o meu pai já sabe porque eu mostrei um negócio pra ele. A gente tá pra ver uma carta de um amigo do Valentim Gonzalez, aquele que foi jogado do outro lado do portal pra morrer. Nessa parte, a gente descobre o porquê isso aconteceu e o mandante disso. Pobre Valentim, ele não merecia isso. Quem jogou o Valentim do outro lado do portal foi uma pessoa que a carta se refere como Dosna. E muito provavelmente esse Dosna é uma espécie de CEO da SICA. Quando foi questionado por que o Dosna fez isso com o Valentim Gonzalez, ele apenas disse: não importa o que vejamos, é tudo pela ciência. O que fica entendido é que eles estão jogando pesquisadores da empresa lá dentro pra saber se o Dexter é hostil. E aqui eu de novo fiquei pensativo. O Dexter não havia fugido? Teria
teria ele fugido e depois voltado? Ou a Sika joga uma pessoa lá dentro pra justamente manter o Dexter... Peraí, gente, eu tô em uma dúvida. Deixa eu ver se o vídeo tá gravado aqui. Ah, que susto. Eu pensei que o vídeo não estava gravando, gente. Ai, meu Deus. Ô, gente, ó, já tá quase acabando o vídeo. Bem no finalzinho, quando acabar o vídeo, eu vou te mostrar um negócio. É que eu acabei esquecendo. Que é o vídeo mostrando o canal da minha mãe. Bem no finalzinho do vídeo eu vou mostrar, tá? Bem no finalzinho. Eu prometi. Eu vou fazer, é claro. Então... Dexter intertido. A interpretação que eu tive é que o laboratório foi fechado e o Dexter tá preso lá dentro, tendo acesso ao laboratório todo e podendo voltar pra dimensão dele. E como a sua dimensão é um espelho da nossa, o laboratório do outro lado também tá trancado. O Dexter tá literalmente preso dos dois lados do espelho. E o Dosna tá se aproveitando disso pra fazer os testes dele. A pessoa que escreveu essa carta disse se sentir culpada, como se ela pudesse ter evitado a provável morte do Valentim Gonzalez. E eu digo provável morte porque quem tá do lado de fora não faz a menor ideia que o Valentim morreu. Afinal, a câmera que tava com o Valentim não voltou sozinha e ninguém entrou lá dentro pra buscar. Até agora. Lembram da Cia, que é afiliada da Sika? Essa força-tarefa foi designada a entrar no portal pra limpar a bagunça, recuperar a câmera e encontrar o Valentim Gonzalez. Ou então, os seus restos mortais. E eles estão fazendo isso porque, aparentemente, antes de morrer, o Valentim Gonzalez mandou um código Morse pra fora, pedindo ajuda. Os Cia entram dentro do espelho e, sem ir muito longe, eles encontraram o que sobrou do Valentim Gonzalez. Fora as o que mais chamou a atenção daquela força-tarefa era o fato que o corpo parecia estar sendo absorvido pelo chão. Isso nas palavras deles. E eles ainda não sabiam do paradeiro do Dexter. Ele tá desaparecido. Eles falam isso por meio de um boletim que eles mandaram pra Sika. E por meio desse mesmo boletim, eles falam um pouco sobre o BON-32A. É citado que aquela criatura tá sob os cuidados da CIA. E que ela tá sob extrema segurança e sendo observada pelos melhores cientistas. Amigos, aquela criatura das Backrooms de 7 metros de altura foi capturada pelo CIA. Não me pergunta como. Com o sumiço do Dexter, as atividades do laboratório voltaram ao normal. Até porque eles estão cuidando do BON-32A. Eles precisavam dos aparatos que estavam naquele laboratório. E justamente na hora que as atividades do laboratório voltaram, algo de errado aconteceu. Gente, nossa, gente, veio na hora. Gente, veio na hora que eu pausei, parecia umas mãos assim. Não, eu ia falar assim, gente, se eu tomar um susto, eu vou acabar derrubando o celular. Gente, eu vou... Não. Eu não sei se eu deixo o vídeo passar ou não. Eu vou deixar o vídeo passar. Lembram quando o Dexter se mostrou para essa equipe lá no primeiro vídeo? Ele ficava olhando para os pesquisadores, conversando, mas ele estava somente esperando a melhor hora de atacar. O Dexter sabe muito bem quando se mover e quando atacar, e novamente ele usou dessa estratégia. E ele conseguiu. Honestamente, eu não sei o que esperar dessa série. A série deixou bem claro no seu primeiro vídeo na descrição dele que o objetivo não era estudar essas criaturas, mas que elas simplesmente apareceram. O objetivo era estudar outras dimensões. No caso, a dimensão espelhada e as Backrooms. Mas na dimensão dos espelhos, o Dexter insistiu em ficar na frente da vista. E nas Backrooms, eles encontraram o BON-32A, que é super hostil. Então, para fins de segurança, ele foi preso, como a gente viu no último vídeo. Eu acredito que a volta pro laboratório, porque o Dexter não foi mais visto, é um grande furo de roteiro. Na verdade, ao decorrer dessa série, a gente teve várias coisas que não fazem muito sentido, mas a série sempre respondeu a essas incongruências da mesma forma. É tudo pela ciência. Aparentemente, o criador vai fazer um quarto episódio dessa série. Tanto no Teco-Teco dele, quanto no YouTube, tem um teaser onde mostra o Dexter comendo um sucrilho salgado. Algo que a gente já ouviu falar nessa série. E o nome desse programa é Eating with Dexter. E eu não sei como as coisas vão se desenrolar, mas eu tô muito curioso. E se vocês quiserem uma parte 2, comenta aqui. Povinho, não se esqueçam da nossa meta de inscrições. Se tu é novo aqui no canal ou assiste os vídeos esporadicamente, por favor, se inscreve. Tu vai
Meu Deus, derrubeu. Vai estar me ajudando muito a atingir a minha meta pessoal. E claro, não se esqueça de passar na loja do canal. O link tá sempre aí na descrição. Muito obrigado aos membros. E a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau. Gente. Gente, eu vou pausar o vídeo aqui. Aí eu vou aparecer uma cena que eu vou mostrar a foto do nome do canal da minha mãe e a foto, tá? Então, bora. Vou pausar aqui, gente. Meu dedão ficou na tela. Gente. Eu não consegui achar uma tela. O canal da minha mãe tá aqui. Nessa direção mesmo. Segue no canal dela, mãe. Oh. Desculpa, gente. Chamei vocês de mãe. Desculpa. Gente. Segue no canal da minha mãe. Por favor, segue no canal da minha mãe. Pra ela ganhar muitos, mas muitos inscritos. Pra ganhar uma placa do YouTube. Gente. Eu confio em vocês. Segue lá no canal da minha mãe. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu maravilhoso like, se inscreve no canal. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.